quando, hein? Eu chego lá acho que meio-dia e 15 mais ou menos. Meio-dia 15, meio-dia 20, pode ir na boa aí. Vai, se chegar meio-dia e meia lá tá bom. Beleza? Até daqui a pouco. Até já, beijo. Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês aí? Primeiramente, agradecendo todo mundo aí que anda curtindo, compartilhando aí nas redes sociais, sempre mencionando meu nome, sempre recebendo um feedback muito bom e eu tô muito feliz com isso. É muito bom saber que eu tô fazendo alguma coisa que tá somando alguma coisa na sua vida, certo? Segundamente, eu gostaria também de mandar um abraço pro Samuel Almeida, Otávio Oliveira, pro Lucas Raposo, que foi o spotter que tirou umas fotos minhas quando eu cheguei em Marte esses dias, vocês que andaram vendo meu Instagram aí. Por sinal, se você não segue, entra lá, Vitor Hugo Dias, no Snap é @vitorhugo.dias e no Facebook Vitor Hugo Dias normal. E vamos direto pro assunto, que hoje o assunto tá legal. Caraca, velho, urubuzão aqui, ó, na proa. Pronto, retornando ao vídeo. Bom galera, uma coisa que gerou muito comentário, muita especulação, é uma das coisas que mais me perguntam no dia a dia, às vezes quando eu sento para conversar com alguém que não trabalha na aviação e tal. A pergunta é sempre aquela: Vitor, e os Ubercopter? Bom galera, é aí que entra onde o filho chora e a mãe não vê. Uber, todo mundo sabe, o Uber é uma companhia que veio para dominar o mundo. Eles começaram com esse negócio de transporte executivo, nada mais é do que um táxi, um leve trás, de ponto A a ponto B. E eles estão dominando cada vez mais as áreas. Ou seja, hoje eles já tem caminhão autônomo que está fazendo entrega por aí. No caso, o caminhão autônomo da Budweiser, eles fizeram a primeira entrega de produtos autônoma, né? No caso foi uma pessoa sentada atrás, mas ela não foi dirigindo, o caminhão foi dirigindo sozinho pelas estradas lá. É a tendência do mundo, é esse compartilhamento, é a tendência do mundo. Se vocês forem ver hoje, eu tenho um negocinho, uma veia empreendedora correndo no meu sangue aqui. Sou muito ligado com essas coisas. Então hoje, Uber, Airbnb, tem uma monte de Netflix, essas empresas estão tomando conta do mundo com esse negócio de compartilhamento, certo? E, pra quem não sabe, o projeto de Ubercopter, ele foi pioneiro aqui no Brasil, aqui em São Paulo. É um lugar que tem muito mercado. Só que qual que é o problema dessa história toda? Cara, o Uber, ele praticamente não se paga com o preço que está sendo cobrado. Então o que aconteceu? Começou a vir muita gente, Ubercopter, Vitor, você está fazendo Ubercopter, Vitor, você está fazendo Ubercopter. Muita gente veio me perguntar, inclusive parentes e tal. O que acontece? O Ubercopter, para você transportar passageiros pela legislação brasileira, você precisa ser um táxi aéreo, certo? Eu não posso, como aeronave privada, colocar pessoas aqui dentro, transportar de um ponto A para o ponto B e cobrar por isso. Teoricamente não pode. Existem as pessoas que fazem, mas o certo, o correto, não é fazer isso. Para você fazer isso, você tem que ser um táxi aéreo. O táxi aéreo, ele já tem uma montanha, uma pilha de contas a mais para pagar, de taxas e etc, certo? Então hoje, para você ter uma ideia, um R44 está sendo comercializado a hora de voo no táxi aéreo a R$ 1.900, R$ 2.100 a hora de voo, certo? Então o pessoal andou me perguntando, fala: Vitor, você faz Ubercopter, você me leva para Ribeirão Preto? Para ir para Ribeirão Preto, são mais ou menos 1h30. Para ir até lá e voltar, tem que ser pago as 3 horas, tanto de ida quanto de volta. Faz aí vezes 2.100, dá 6.000, 7.000, 8.000 reais para ir lá e voltar. E a galera andou me procurando achando que ia pagar 150 reais, que é o que estavam anunciando no Ubercopter, certo? Vamos lá. Por que 150 reais, 170, 240, 300 reais, que era o que eles estavam fazendo? O Uber faz uma balança. Primeiro, ele prefere investir em publicidade. Nenhuma publicidade melhor do que a publicidade orgânica, aquela que você faz de boa vontade. Você recomendar aquele serviço, aquela empresa, por vontade própria, porque você quer, porque você achou o máximo. Você não vê o Uber anunciando na Globo, nem na Record, nem no site do Terra. Eles não investem nesse tipo de publicidade. A publicidade deles é uma publicidade em que eles investem, fazem muito barato para que a pessoa faça a publicidade dela. E aqui no Brasil aconteceu isso da melhor forma possível, ainda mais com a briga dos taxistas. Os taxistas só fizeram o nome do Uber levantar mais ainda com essas coisas que aconteceu.
Então o que ele fazia? Ele faz, no caso fazia, tá? Porque o projeto está parado. Essa conversa é até meio desatualizada, mas ok. O projeto está estacionado, por quê? Porque não pagava as contas. Pagando ali, cobrando o preço que eles estavam cobrando, não paga as contas. Certo? Você tirar uma aeronave de um aeroporto para pousar num heliponto do Blue Tree, que era onde eles faziam, e levar para Guarulhos, do Campo de Marte até o Blue Tree, dá mais ou menos uns 10 minutos. Entre acionamento, decolagem e pouso no Blue Tree, pode até ter que demore mais. A taxa de pouso no Blue Tree é mais ou menos de 450 a 500 reais. Como o Uber estava usando muito, eu não imagino que ele pagava isso. Então você conta que o trajeto entre sair Campo de Marte, pousar no Blue Tree, embarcar os passageiros, levar até Guarulhos e Guarulhos voltar para Marte, vamos supor que esse triângulo demorasse 1 hora e esse voo custasse R$2.000. A hora do voo, tá? Lembrando que a hora do voo custa R$2.000. Mais taxa de pouso, taxa aeroportuária, plano de voo, porque para quem não sabe, um plano de voo custa mais ou menos entre 50 e 150 reais, dependendo de onde você vai decolar. 150 reais, 170 reais, depende dos acréscimos. Toda vez que eu aperto esse botãozinho aqui, ó, que é o PTT, para falar com alguém do controle, eu pago mais uma taxa. Então se você somar esse monte de taxa, esse voo que custaria, sei lá, R$2.000, R$2.100, a hora de voo, ele vai custar R$3.000, R$4.000. Não tem como a conta fechar você cobrando 150, 200, 300 reais da pessoa que vai. Aí você fala, Vitor, mas tem mais assentos. Se cobrar 300 aqui, 300 lá, 300 no outro, sei lá, vai dar uma conta aí de R$1.500. Ok, beleza. Mas aí a gente tá lembrando que esses R$2.000 aí é mais ou menos uma hora de voo D44. E o Esquilo, que a hora custa R$4.500, R$5.000. E o Augusta, que a hora custa R$7.000, R$8.000, R$9.000. Como é que fecha a conta? Entendeu? Então o que eles fizeram? Eles deixaram a balança para publicidade, para que as pessoas fizessem muita publicidade pelo preço e etc. E deixaram o lucro para depois. Tanto que eles fizeram esse projeto, testaram, tentaram validar o projeto e viram que não deu para fechar a conta. Então eles não validaram o projeto e estacionaram o projeto. Certo? Eu fiz um post no meu Facebook explicando isso aí um pouco mais detalhadamente há mais ou menos 1 mês atrás. Então é isso, galera. O que acontece? O custo do Brasil é muito alto. O combustível aqui no Brasil é muito alto. Tudo custa muito alto. Então é taxa aeroportuária, combustível, é hora de voo, manutenção em dólar, que sobe, desce, está no nível até bem alto. Tudo isso contribui para que a operação seja muito cara. Quando algumas pessoas vieram me perguntar quanto que seria um valor de táxi aéreo para eu repassar, as pessoas torceram o nariz e falaram, você está querendo ganhar um monte em cima de mim. Não, é que essa conta do Uber não fecha. Não existe nada que você consiga fechar nesse valor, entendeu? Lembrando também que todos esses voos do Uber eram sempre para pontos específicos. Não existia esse negócio de, Uber, me leva para Sorocaba, que é a cidade que eu vou passar aqui agora. Não tem um voo para lá, porque não está parametrizado, eles não criaram um algoritmo de valores ainda em cima disso. Era só aqueles pontos específicos que eles faziam. Campo de Marte, Blue Tree, Guarulhos, quem sabe, um ou outro hotel. Era só esses parâmetros que fazia, tá? Não existia esse negócio de levar. Qualquer outra coisa que você tente fora disso, você está fretando uma máquina para um uso seu. E aí vai custar o preço normal. É o preço que se custa normalmente, que foram os preços que eu falei aqui atrás. Então é isso, galera. Eu acho que eu consegui passar um pouco do que é o Uber, esclarecer um pouquinho mais o Ubercopter, tá? Deixar claro o Ubercopter, esclarecer um pouquinho mais, dizer que essa conta não fecha, tanto que o Uber estacionou o projeto, ele está estacionado, eles estão fazendo conta para ver o que eles conseguem baixar de preço e ver o que eles conseguem. Esqueci de mencionar também que o combustível, aqui no caso dessa aeronave, ela é querosene. As outras aeronaves são gasolina. A gasolina está variando entre 5,50 e 6 reais. O combustível do querosene está variando entre 4 e 5 reais, dependendo de alguns helicentros ficam até mais caros do que isso. Essa aeronave vai consumir mais ou menos uns 80 litros hora. Então ela de combustível, de querosene, que é mais barato que o outro, ela deve consumir mais ou menos uns 350, 400 reais de combustível por hora. Tá? Aí novamente eu volto. Um assento custa 150, o outro custa 150, sei lá, ou que custe 300, 3, 6, 9, 12. 1.200, pagaria um tanque de 3 horas? Sim, mas e as outras taxas, como é que fica? Então serve para vocês refletirem aí. Infelizmente o custo do Brasil ainda é muito alto. A gente está torcendo para que as coisas fiquem mais baratas aqui. Esses tipos de serviços sejam mais usáveis para todos, seja uma coisa mais aberta ao público e que todos possam usar. Hoje a cidade está ficando cada vez mais cheia, é mais difícil você se locomover de carro. Então se a gente tivesse serviços assim de helicóptero para levar para lá e para cá, seria maravilhoso. Mas tudo que é mais barato, que é seguindo a linha do que os Estados Unidos pensam, seria melhor, certo? Então, essa foi a explicação aí do Ubercopter ao meu ponto de vista. Eu provavelmente esqueci de mencionar um monte de coisa, mas é difícil, todo mundo
sabe que eu faço tudo aqui sem roteiro. Eu simplesmente ponho a câmera aí, falo com você, falo o que eu penso, passo o meu ponto de vista. Pode até ser que tenha gente que não concorde com isso, mas é isso aí, galera. Muito obrigado novamente. Se você achar que isso é relevante, esse conteúdo pra alguém, dá um like, compartilha com alguém, manda lá pras redes sociais deles, manda sua mãe ver, seu pai ver. Nossa, tem um cara que fez um vídeo no YouTube, ele fala voando e tal, a paisagem é bonita. Quanto mais esse canal crescer, mais coisa legal eu vou poder fazer. Certo? Então quanto mais você fazer isso, mais está ajudando e mais está ajudando todo mundo que vai receber cada vez mais conteúdo, até porque eu não ganho nada com isso. Beleza? Muito obrigado, gente. Até breve. E eu espero voltar com algum outro tipo de conteúdo, alguma outra coisa falada, comentada e, sei lá, discutida aqui com vocês de mais relevância. Beleza? Ah, só pra lembrar aqui rapidinho, tá? Eu tô indo lá pro evento e ainda tem mais filmagem hoje, viu? Ainda tem mais filmagem hoje. Tem o evento da K2 lá, que é de carro. Todo mundo sabe, eu adoro carro, eu amo carro, tudo pra mim é carro. E vai ter um evento lá, tem umas caranga monstra, Ferrari e tudo. A gente vai ver tudo lá, vou filmar. Vocês vão curtir também. Acho até que o Arena, todo mundo sabe aí quem é o Arena, o Jean Willis, ele vai estar lá. Quem sabe até ele esteja de helicóptero e a gente talvez faça um voo lá também pra vocês verem lá também. Beleza? Valeu, galera. Abraço. Estamos aqui na K2, eu encontrar todo mundo. Dá uma olhada aqui em volta. Tem umas caranga boas aqui. Geralmente quem gosta de helicóptero gosta de carro, entendeu? Então, ó, tem bastante carrinho interessante. Esse aqui é do Rata. Quer dizer, eu acho que é do Rata, né? Ah não, do Rata é aquele ali, ó. Nunca desmereça isso aqui, porque é um absurdo, eu já tive um. E aí? Boa, bonitão. Dá um oi aí, boa. Ó, galera, ó. Esse aqui é o cara mais crânio que tem da face da terra. Que porra é essa? É um ukulele. Como é que troca isso aqui? É tipo aqueles bagulho havaiano? Lembra dos olhos que eu falei com ele no começo? Que é? Ah! Oi, yes! É, pode. Briganteiro Luiz André. Como que é? Brigantônio Luiz André. Ó, esse aqui é o único do Brasil. Só que é um S2000, um Honda S2000. Isso aqui tem muito nos Estados Unidos, não tem muito aqui. Esse aqui tem ó, 700 e alguma coisa de roda, que dá mais ou menos uns 800, 900 cavalos. Puta, é 2 por hora pra passar o Viper, velho. Olha quem tá ali. Olha. Pera aí, para que eu vou fazer só seu rostinho. E aí, beleza, gato? Vai, rato! Ei, rato, vai! R8 Lamborghini Gallardo é praticamente o mesmo carro, né? Mesmo chassi, mesmo motor, tudo igual. Se os dois forem V10, mesma coisa. Uma olhada nesse 4x4 aqui, olha os bancos. Que animal. Cinto azul, pá. Eduardo Chime! Aê, rato! Aê! Fala aí como que é. É um uau, querido. É uau, querido, uma coisa diferente. Bom, vocês já sabem, né? Já sabem que eu vou dar enfatizada, né? Aquele pousinho em terreno inclinado que eu comentei na foto lá, postando os skins traseiros lá. Beleza? Encostou o traseiro esquerdo. Agora eu vou encostar o direito, ó. Agora encostou os dois traseiros. E agora eu vou aliviar a frente aqui, ó.